A Fivela eu sinto que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. E para entendermos mais sobre o universo do treinamento de pilotos dentro de companhias aéreas, as tendências, as projeções, os desafios, certamente um dos assuntos mais complexos e desafiadores da indústria da aviação como um todo, eu tenho o privilégio de trazer nessa mesa de podcast ele que é piloto de Boeing 737, mais de 10.000 horas de voo, mais de 33 anos de experiência na aviação. Vou pedir licença aqui para puxar minha colinha, porque é muita coisa que tem no currículo dessa fera. Implementou o programa de CRM na empresa aérea em 2006, foi facilitador de CRM, responsável pela seleção e treinamento desses facilitadores de CRM, gerente de fatores humanos na empresa aérea de 2010 a 2012, piloto-chefe na companhia aérea de 2012 a 2015, instrutor de rota na aeronave Boeing 737, particularidade aqui, foi meu instrutor na companhia aérea, examinador credenciado na rota e examinador credenciado também em simuladores de voo, curso de formação para avaliadores do modelo CBTA, que a gente vai falar muito aqui hoje, investigador de acidentes e incidentes aeronáuticos pelo CENIPA, participação ativa em reuniões de segurança operacional, liderou projetos pioneiros da implementação desse CBTA em companhias aéreas, trazendo ainda essa abordagem integrada com a psicologia, porque além de piloto, ele também é psicólogo. Criou na extinta Rio Sul o primeiro programa de treinamento em simuladores de voo no modelo Loft, que foi implementado em todas as companhias aéreas depois. Como se não bastasse também, foi piloto e gerenciador de escala, hoje o cargo conhecido como piloto coordenador, e um profundo conhecedor do assunto quando a gente fala em ensino, ensino de aviação, ensino dentro da companhia aérea. Comandante Medina, seja muito bem-vindo. Tudo bem, cara, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui junto com a nossa audiência toda. É muito legal participar do Atitude Positiva e poder compartilhar com todos aqui um pouco do meu conhecimento, do que eu possa, vamos dizer, somar no conhecimento de todos. E vamos começar então o nosso assunto falando sobre justamente o tópico aqui principal do Atitude Positiva de hoje, que é o treinamento de pilotos dentro da companhia aérea, né? Então, assim, muito existe esse mistério, né? Tanto do pessoal que está chegando, do pessoal que está ingressando, até mesmo quem já está dentro da companhia aérea, porque a gente sabe que esse treinamento ele foi mudando ao longo dos tempos, né? Então, traz para o pessoal assim, como que era antes, como que é agora, como é que tá esse treinamento de pilotos depois de ingressar ali na companhia aérea e depois da pessoa já estar há um tempo na rota, como é que isso é feito, como é que a gente mantém esses pilotos treinados lá dentro? Esse é um aspecto, assim, muito interessante, né, porque ele vai abarcar uma das coisas mais essenciais na aviação. Eh, Quem olha lá para a cabine de comando, dentro da cabine de avião, as pessoas ficam impressionadas com a quantidade de instrumentos que existem, né, botões, né, as pessoas falam: "Que esses botõezinhos, né, como é que vocês sabem tudo isso, né?". Então, aquilo não vem de graça, é o conhecimento, precisa ser estudado, são horas a fio que a gente fica sentado, estudando, lendo, e isso obrigatoriamente passa por uma instrução. As pessoas que entram na companhia aérea não entram sabendo de tudo aquilo. Então, o ensino, ele anda sempre junto com a aviação e ele inicia antes, sempre antes de qualquer voo. E aí é legal de contar um pouco de história para nossa audiência, porque assim, eh, por exemplo, eu quando eu entrei na aviação, eu fazia as aulas de final de semana. Então, eu trabalhava durante a semana, final de semana eu ia para o aeroclube, então eu ficava vendo aqueles aviões pousando, decolando e estudando lá meteorologia, teoria, conhecimentos técnicos, né, fazia o meu curso de piloto privado. Não existia nada dessas coisas EAD, muito mais fáceis, muito mais objetivas e hoje bem com muito mais recursos. Então nós estudávamos, líamos, ia para os livrinhos, anotava, tomava nota, escrevia. Bom, quando terminou o curso, a gente estava enlouquecido para voar. Então, o que vocês querem? Voar? Vamos voar. Então, cada um já tinha definido, a partir do que tinha de recursos, vamos dizer, financeiros, o avião que ia voar, né? A escola já tinha um projeto para aquilo ali. E aí a gente entrou com a carteira teórica pronta, apresentou na secretaria do aeroclube, o aeroclube disse: ok, agora vocês vão voar. Aí fui apresentado para o meu instrutor e disse: vai ser hoje, vou sentar no avião, vou pilotar, né? Vai ser uma alegria, vai dar tudo certo. Aí eu tive o primeiro contato então com o ensino, né, vamos dizer assim, ensino Uma aluna nessa fase. como aluno, né. Eu achava que a coisa era mais simples, assim, Era só entrar e sair voando. atrás aí voando, já fiz a teoria, agora já sei tudo, né. E aí o que que aconteceu? O meu instrutor se apresentou lá, fui apresentado para ele, muito prazer e tal, que bacana. Aí ele disse assim para mim: "Olha, você vai ali na secretaria, compra o manual
era o Paulistinha o avião, né, o Paulistinha é um aviãozinho básico, de trem de pouso convencional, tem a rodinha da cauda no chão, né, e com pouquíssimos instrumentos, é um aviãozinho de voo visual. Excelente professor. E ele disse assim: "Você vai ali e compra o manual do avião. Aí você lê o manual. Depois que você lê o manual, você vai lá na biblioteca, fala com o bibliotecário e faz a prova". Eu digo: "Pô, é prova? Mas eu não fiz as provas, né". Então, eh, então esse foi o primeiro contato, assim, com a eh, com o ensino, né, e nunca mais a gente desvinculou dele. E aí, claro, li o manual, fui lá, fiz a prova, errei umas questões, né, eu digo: "Poxa, obrigado". Eh, Errei umas questões e tal, mas: "Pô, mas por quê? Como é que foi? Vamos estudar, o que que precisa melhorar?", mas passei. Aí meu instrutor me chamou no primeiro dia, eu digo: "Olha, vai ser hoje que eu vou voar". Aí ele disse assim: "Senta aí", e fizemos umas horas de cabine. Bah, não foi voar, não fui voar. Aí fiquei sentado, fiz as horas de cabine, ele: "Olha a atitude, essa aqui é a atitude que você vai ter perto do pouso, depois, e esses são os teus instrumentos, aqui você vai acelerar, aqui você vai abrir o ar quente". E é legal a gente ver isso, que a gente tá falando: "Pô, mas vocês não iam falar sobre instrução dentro da companhia aérea?" Sim, vamos chegar lá, né. Ah, não, é isso. É legal a gente entender que essa instrução, esse formato de instrução, ele era muito parecido nos primórdios da linha aérea, né, com o que a gente tinha no aeroclube. Então no aeroclube ou na escola de aviação, tu chegava lá, né, como tu comentou e ilustrou aí, recebia o manual, fazia a prova, né, tinha ali algumas horas com o instrutor de cabine, aí dependia um pouco da escola e do aeroclube, e ia para o voo, ia voar, né. A gente não tinha muito recurso, a gente não tinha vídeo, a gente não tinha toda essa gama de informações que existe hoje em dia, né. Hoje, se tu quiser voar um 737, tu entra no Flight Simulator, Sim. né, A turma já entra lá, você já entra sabendo muita coisa. inclusive tem alguns passageiros que entram lá. Você não sabe. Esses dias me entrou um gurizinho de 12 anos na cabine. Olha, assim, ó, não vou dizer que sabia mais que eu, porque vai ficar feio, né. Mas ele sabia muita coisa, tinha desenho do 737 pra dar para os pilotos, sabia tudo, por que que as janelas ali de cima existiam, né, que antes era a navegação sextante. Sextante. Nossa, o menino, assim, 12 anos, ele sabia muita coisa, muita coisa. Então a informação, ela realmente está muito mais disponível, né, e esse treinamento, ele vem lá do início, então a gente não só simplesmente cai na companhia aérea e começa a instrução, né, essa instrução Ela vem ela é acompanhando. progressiva, né, ela vem e por isso também a gente sempre fala muito aqui dentro do treino de pouso, da atitude positiva, da importância dessa formação sólida, né. Então tu fazer um bom piloto privado, tu fazer um bom piloto comercial, tu entender o porquê das coisas, muito mais do que simplesmente só apertar o botão, tu saber o por que que eu tô fazendo isso, né, onde é que isso aqui tá mexendo, qual é a válvula que isso aqui tá abrindo. Isso aí faz muita diferença lá na frente, Ah, faço. né. Então assim, ter essa cultura, ter essa consciência desde o piloto privado, piloto comercial, para tu chegar na linha aérea pronta, né. A gente trabalha os nossos alunos aqui, para que eles não tenham que se matar depois lá no processo seletivo. O processo seletivo é só uma fase natural. Que tu vai passar e tu vai entrar e tu vai te dar super bem dentro da companhia, porque tu tem bagagem, porque tu tem conhecimento, tu tem know-how de aviação, né. Então não adianta tu só fazer o cursinho ali de marcar o X no lugar certo, né, que tu vai passar na prova, só que tu não tem aquele conhecimento, né, Não vai ser suficiente, porque você não é suficiente. e aí então que a gente entra nessa pergunta, né, na resposta efetivamente da pergunta, que é esse desenvolvimento então, do ensino, né. O ensino ele começou, assim, de uma forma, bastante, vamos dizer, para hoje em dia arcaica, a gente pode dizer. Na época não, para hoje bastante arcaica. Total. Vocês jogavam meia dúzia de manuais, né, na companhia aérea, você chegava lá e descobria que não sabia nem fazer fonia, né. Aí o instrutor dizia para você no voo: "Faz a fonia aí", fala: "Mas o que que eu digo para o celeiro? Vocês já eram pilotos". Sim. Então, claro, são realidades diferentes, são operações diferentes. Então o ensino, ele vem acompanhando, assim, um progresso nesse sentido. Se começou dessa forma, se jogava muita responsabilidade ao aluno, e aí você tinha que decorar as manobras, tinha que saber fazer as manobras em detalhes, né, e depois você era jogado na instrução, entrava na instrução, fazia um simulador, assim, com bastante dificuldade, e aí era jogado na instrução, um instrutor que não tinha o estudo das técnicas, sabia muito, conhecia muito, normalmente eram os mais antigos das empresas, mas não tinham, assim, a bagagem da instrução, do saber passar. E aí eu digo uma coisa que é interessante, numa correlação, de que no aeroclube a formação de um instrutor era melhor do que a formação de um instrutor numa companhia aérea. Olha só. Né. Então naquela época.
porque o instrutor era por antiguidade, às vezes ele não queria, ele simplesmente: "Ó, tá na tua vez, quer dar instrução, tu vai ganhar um dinheiro a mais". "Não, beleza, dá instrução". Chegava ali, o cara dizia: "Olha, tu estuda aí, que eu vou te passar um monte de coisa aqui, eu vou te fazer umas perguntas e tal". Então, tem histórias de tapa na mão, né, o cara vai lá fazer, erra, o cara: "Pá, tira a mão da erva, deixa isso aqui comigo". E tem um viés interessante, assim, de a gente trazer também, é que a instrução como um todo antes, né, no passado, ela era muito, assim, no sentido não era uma instrução, era quase que uma avaliação, né, então tu já chegava ali, tu praticamente já tinha que saber tudo. O instrutor ele ia te perguntar e tu tinha que responder, e o instrutor ia te mandar fazer e tu tinha que fazer com perfeição. Isso, Independente do estágio que tu tivesse, a responsabilidade, como o comandante falou, era muito do aluno. exatamente. Né. E isso foi o que foi mudando, graças a Deus, né, comandante Medina. Eu falo que eu tive uma instrução excelente na companhia aérea, né, por todos os instrutores que eu passei. O último Medina me liberou por cheque, foi um sucesso total, né. Foi, assim, uma semana que a gente teve ali, né, para desenvolver alguns pontos importantes e a gente foi colocando metas e foi atingindo. Era quase uma missão impossível, né, de uma semana, a gente começou na segunda, né, Foi. literalmente na Tínhamos um prazo, você já e o tinha cheque era no sábado. O cheque era no sábado, eu me lembro. E aí a gente foi evoluindo ali, né, Medina traz toda essa questão da psicologia, que a gente vai comentar bastante aqui, que particularmente eu como aluna eu achei muito, muito importante, né, de entender ali o momento, de entender o que que o aluno precisa, né, o que que tu tem que falar para o aluno conseguir desenvolver. Então esse viés muito mais de facilitador e de ajudar o desenvolvimento do aluno, do que simplesmente pegar o chicote, né, e bater nas costas ali e querer que a pessoa aprenda desse jeito, né, então uma das coisas que chama muita atenção, sabe, Karen, quando você fala, assim, nesse assunto, por exemplo, quando eu fiz a implantação dos programas foi ali que surgiu, quer dizer, o Office ele já existia conceitualmente, né, lá em meados de 1900 e 2000 talvez, assim, você vai falando 99, 97, por aí, assim. Quando eu fui nomeado para fazer parte da equipe de trabalho dos simuladores, né, nós lá na época era o Embraer 145, é um avião que estava vindo há pouco e a RioSul comprou esse avião, começou a operar, e a gente fez o curso, não tinha simulador, eu fiz os cursos nos protótipos do avião, nossa. junto com os pilotos de prova. Então nós fizemos até parafuso ali, né. Foi uma experiência espetacular. E aí eu fui nomeado: "Olha, então tu vai lá para o simulador, vai fazer". E uma coisa que me chamou a atenção nisso, foi que, assim, eu achava estranho tu fazer um monte de treinamento, reposicionava, o cara decolava, reposicionava. Aí, decolava, tinha um motor, reposicionava. Ele não complementava o Não era treinamento, o eu completo. não conseguia ver como é que ele ia atuar naquilo. Então eu sempre dei instrução dentro do campo da aviação, hã. Fui do aeroclube, depois fui instrutor, né. E aí eu digo: "Pô, mas tá mal isso aí, eu vou fazer um programa que eu consiga dar as panes que são importantes e" claro, era preciso fazer uma mescla, as pessoas tinham que aprender, um avião novo, você tinha que conhecer o comportamento do avião, mas num ambiente de instrução. Isso a gente não tinha antigamente. Isso era uma coisa bastante reativa, assim, então você dava o motor, o cara tinha que saber o que que ele precisava fazer. "Ah, tem que recolher o trem. Ah, você não recolheu o trem". Então os alunos, né, eles saíam do treinamento e perguntavam, assim, né, a gente perguntava: "E aí, né, assim, ó, tu decolou, lembra o que aconteceu?" Nem lembrava. Eu não lembrava. O cara tinha tido 20 panes, não acumuladas, mas em sequência. Então, Freneticamente, né. freneticamente, esse é o primeiro ponto no aspecto humano do treinamento. No aspecto industrial, as empresas disseram, as fábricas, os fabricantes, a indústria aeronáutica, ela começou a dizer assim: "Cara, a gente está tendo acidentes horríveis", Tenerife foi um, né, e o que estava em pane naqueles aviões? Nada, Mecanicamente, nada, na tudo funcionando. O que estava em pane era o ser humano. aí a NASA veio. Aí a NASA veio, né, já tinha implementado o programa e aí ela foi a partir do Tenerife, assim, "Pô, o que que a gente vai fazer? Não dá mais, né. Não dá mais, sabe, esse tipo de coisa não dá mais pra". Aí a NASA disse: "Bom, vou emprestar para vocês um programa que eu tenho aqui, vocês vão ver o que vocês fazem". Aí a indústria adaptou e veio então o Cockpit Research Management, que é o CRM, que era os gerenciamentos de recursos da cabine, porque eram aviões com 3, tinha flight, né, hoje não existe mais a figura do flight. E depois passou a ser CRU, porque incluíram os comissários, porque acharam que era importante a presença dos comissários, e de fato é, né. E por fim, hoje é o corporate. Mas por que que nós estamos falando de tudo isso? Pra chegar no treinamento. Para chegar lá onde a gente quer, que é o treinamento, tá, que vai abarcar isso tudo, e que deu origem a uma das coisas mais fantásticas hoje da indústria,
que é o treinamento CBTA, que é o Competence, Based Training Assessment, né. Então são as competências básicas que são determinadas pela indústria. A indústria diz: "Olha, todo treinamento CBTA, ele é idêntico. Eu não posso modificar um comportamento observável ali, tá, porque ele tem cada competência tem uma sequência de comportamentos observáveis". Então, essa origem, ela começou a trabalhar com vários fatores que tinham dificuldades anteriormente. Anteriormente, a pessoa o erro não era aceito, Era punido, né? era punido, né. Se tinha até uma história, né, que se dizia muito, tinha até um desenho, não sei se você vai lembrar, que dizia assim: os erros, do advogado lá são resolvidos com, o juiz, né, por exemplo, sei lá, né. Os erros do motorista são resolvidos com o freio, né, os erros do piloto com a terra em cima do cara, né. Pesado, não é pesado, mas era uma charge que rodou muitos anos isso, né, uns anos atrás. Então a indústria começou a se dar conta que assim: "Nossa gente, os acidentes continuam acontecendo, não tem pane. Nós já fizemos CRM, as pessoas já interagem, já perguntam, já fizemos as ameaças, os E erros". melhorou muito, né, diga-se de passagem, né. Eu não cheguei a voar nessa época, né, mas pelas histórias que eu ouço, assim, na cabine, era tenso, né, o power-distas, né, era violento, era tipo assim, o comandante era rei, o copiloto era estagiário e quando tinha que decidir alguma coisa, o copiloto senta nas mãos e não incomoda. Era violento, era violento. Aí o pessoal ia voar, por exemplo, nesses voos internacionais que eram 4, 6 às vezes, pilotos, no mesmo avião. E aí o pessoal dizia assim: "Pô, o que que o master gosta aí?". "Ah, ele gosta de uma revista de carro". Então a gurizada ia lá na banca ali, comprava uma revista de carro, chegava, eu botava na cabine, ele: "Ah, revista de carro, eu tenho aí pra mim, comprei". Mentira, estava tudo montado ali, né, Nossa. pra então assim, claro que isso progrediu, né, e mas hoje o modelo de ensino que está sendo utilizado, pelo menos nos últimos vai entrar no terceiro ano, né, que é o CBTA, ele traz inovações, assim, espetaculares. É, uma coisa interessante, assim, da gente frisar, é que antes, né, desse modelo, o treinamento ele era muito baseado em tarefa, né, então tu tem que ir lá, como o comandante falou, tem que executar a ação corretamente, na sequência correta, da forma correta, e isso é importante, não deixa de ser importante, né, é importante a gente destacar isso. E continua sendo feito. Continua sendo feito, principalmente no treinamento inicial de copilotos que entram na companhia, então tu precisa de fato saber como recuperar uma mentira, né, como sair dali, como arremeter, como enfim, tu tem que saber as coisas básicas, né, das panes. Despressurização, o que que faz, qual é a primeira ação, qual é a segunda, qual é a terceira. Tem que saber a sequência das ações, não é que o passado, que foi feito no passado, não é relevante, pelo contrário, foi muito relevante até aqui, só que a gente precisa ir além, né, a gente precisa evoluir nas competências que misturam o quê? Os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que a gente está sempre falando aqui no nosso canal, né, então não basta só tu ter conhecimento e não saber aplicar, não basta tu ter conhecimento, saber aplicar, mas não saber, como se tu tiver um outro problema, como é que tu vai gerenciar aquilo, né, então a gente fala sempre, aviação é um sistema complexo, né, então o podcast aqui inclusive é para quem quer se aprofundar em assuntos complexos, não é para ser fácil, ele é complexo, só que a gente vai desmistificando aqui e trazendo com histórias, né, como que esses elementos vão interagindo e como que a gente pode melhorar isso. Então no caso do treinamento, a gente tem aqui um formato que era muito diretivo, né, por vezes até punitivo, né, e agora ele passa a ser muito mais fluido, né, então é um voo normal, que tem começo, tem meio, tem fim, as manobras estão incluídas dentro desse treinamento, e se observa não só a execução das tarefas, como também os comportamentos, que daí entra essa questão dos comportamentos observáveis, né. Isso, O que é se observar ali, né, e aí tem até aquela divisão que eu acho que é interessante de trazer, né, que são os comportamentos desejáveis. é porque na verdade essa questão dos comportamentos ela ficou dividida assim, você sofre 3 aspectos importantes dentro de um treinamento, dentro do ambiente aéreo. Você tem ameaças Tá. que você não tem como evitar. Por exemplo, uma ameaça, a questão meteorológica, as ameaça, pássaro é uma ameaça, você não tem controle sobre isso. Tráfego aéreo. Tráfego aéreo, o controlador que está mais estressado, que também é um ser humano que está lá, né. Eh, Você tem as ameaças que são gerenciáveis, aquelas o horário, a pressa, a quantidade de documentação que precisa ser conferida para o fechamento da porta do avião, né. Então, aí a utilização correta dos checklists para evitar os esquecimentos, as interrupções, né. Então você tem as ameaças, você tem os erros e você tem o estado indesejado. Então olha como isso é legal. Vamos supor que você vá decolar de um aeroporto como Congonhas e tenha sofrido alguma distração.
uma interrupção, Que é uma normal. entrada que é bastante normal, muito normal. A própria corporação, a própria companhia gera isso. Então você tem uma entrada, vamos dizer, de alguém inesperadamente na cabine, interrompe no checklist, você recomeça a leitura de itens que você deixa para trás, os itens que você já fez, pode acontecer. Então você não gerenciou bem uma ameaça e cometeu um erro, correto? Porque você não gerenciou essa entrada, não refez o checklist na íntegra, quis emendar da onde você saiu, cometeu um erro, certo? E aí decola de Congonhas com o flap errado, Pesado. pesado. Então você decola lá, vai decolar com flap 10, flap 15, decola com flap 15, era para decolar com 15, decola com 10. É um erro. Aí você chegou no estado indesejado, ou seja, você não quis estar ali, você naquela situação. Você foi levado a um mau gerenciamento, àquela condição. Tu sa tu sabe que uma coisa que eu tenho pra mim, assim, é quando eu percebo que a coisa tá indo pra um lado errado, eu refaço as coisas várias vezes. Refaço o checklist, assim, não precisa fazer em voz alta, mas eu puxo aqui, dou uma checadinha, peso, flap, tará-tará, porque, tipo assim, tu vê que a pressão começa a entrar dentro da cabine. É o horário, né, voo tá atrasado, vão acontecendo coisas que são naturais da aviação, né. O pessoal de solo, eles têm muita pressão pra fechar a porta, parece que eles jogam, assim, né, uma granada no avião, fecha a porta e sai correndo. É isso aí. Sim. E aí a gente fica lá dentro tendo que fazer e tal, aí chama o controle: "Ah, tem que acionar, pô, já deu 5 minutos do pushback, vai cancelar, vai perder slot daqui a pouco Congonhas", enfim, tem várias coisas ali, por isso que é complexo, né, tem vários elementos interagindo, então é uma coisa que eu tenho pra mim, assim, quando eu vejo que a coisa começa a embolar, eu começo a refazer as coisas. Tá. Quanto mais pressão tem, mais devagar eu faço. E tem a complexidade sistêmica do negócio e tem a complexidade humana, Claro. não é? Então, quem te disse que aquele colega que está ali com você teve uma boa noite de sono? Sim, não tá com problema Nossa, tem um problema grave em casa, de ordem particular, privada, com um filho, ou até um cachorro, enfim, tá. Isso acompanha, né. Antigamente a gente fazia o CRM, deixava os problemas, tinha um saquinho do lado de fora, e chegava ali e dizia assim: "Qual é a sua preocupação hoje?" "Ah, eu tô ansioso", "Deixa aqui". Aí pode entrar. "Qual é?" tá, escrevia? Como é que era isso? Isso você escrevia num papelzinho ali. Acredita? Daí depois o pessoal abria, né, diz: "Agora vocês vão sair e vão encontrar os seus problemas ali". Aí o cara saía diz: "Quem que escreveu ansioso?" Aí tinha uma meia dúzia. Né. Então, claro, isso não existe. O indivíduo ele caminha com seus problemas, ele toma decisões com seus problemas, e os problemas fazem parte da vida. Então, os ambientes hoje de treinamento levam em conta essa complexidade, não só as dos sistemas que estão muito mais complexos, mas levam em consideração a complexidade humana. Como é que o indivíduo lida com aquilo ali? Então, por exemplo, dentro do treinamento, para o pessoal ficar sabendo bem o treinamento, quando você vai fazer uma avaliação nos pilotos, você tem um briefing de 1 hora mais ou menos, e depois tem um debriefing de quase 1 hora. E aí, no briefing de 1 hora nesse sistema CBTA, eu pergunto, eu vejo como o cara está reagindo, eu vejo que ele não está bem naquilo ali. Digo: "Bom, isso aqui é vida real, embora seja um simulador, ele É tem muito real, né? é muito real, Muito real. ele tem que voar, ele tem que me mostrar o que que ele vai fazer mesmo estando nessa condição". E claro, a gente sabe que tem condições que não dá para o cara fazer o treinamento, já aconteceu o caso de nós termos que dizer assim: "Não, não, cara, vamos fazer assim, vamos parar o treinamento", às vezes no briefing, nem entrou no simulador, "Não, vamos parar o treinamento, eu acho que não tem condições". E é interessante também que isso é uma demanda que é acolhida hoje pela empresa, É acolhido. né. Antigamente era uma coisa que era assim: "Ah, E na se rodou, já era", né, Isso aí, perdeu o slot do simulador, perdeu o slot. está reprovado. É. Hoje não, hoje é uma demanda que é percebida, obviamente, né, pelo instrutor, é acolhida, é tratado, né, vamos realocar e tal. E às vezes isso salva o cara, né. Daqui a 3 dias ele já não tem mais aquele problema, já resolveu de alguma forma, ou minimizou, e vai lá e tá voando super bem. Exatamente. Então você vê que as consequências de um treinamento como era o treinamento antigo, hoje eles aparecem no simulador com o quê? Um alto grau de nervosismo dos pilotos, por aquela cobrança muito forte que existia. Não que não tenha, porque um modelo CBTA, você tem que até estudar mais do que você estudava, porque no outro modelo você estudava simplesmente a manobra em si. Que continua fazendo. Só que agora você faz a manobra levando em consideração os seus erros, o seu estado mental, a sua condição naquele momento, o horário, os simuladores da madrugada, a quantidade de erros aumenta. Aumento, com certeza. Então, assim, a gente fala de complexidade. Como é que é a mente, a nossa mente? Nossa mente são quase 2.000, 3.000 pensamentos por dia. Faz uma conta aí, começa a contar. 1, 2, 3. É muita coisa, né? Ainda mais, acho que isso talvez seja ainda mais acentuado com toda essa
rede social e informações a todo momento, Ainda. né, imagina como é que fica. Pois é. Então a gente já começa a apresentar umas dificuldades de memória, porque a quantidade de informação é muito maior, né, o processamento é mais lento. Eu lembro que uma vez nós comentávamos aqui, né, numa das nossas conversas, de que, assim, não tem tempo de leitura, cara, não tem tempo de pegar um livro e ler, é ótimo, maravilhoso, mas às vezes você precisa utilizar os recursos que os métodos, vamos dizer, te entregam, os métodos online, os métodos, né. Os treinamentos são ilustrados, né, hoje você consegue desligar uma bomba hidráulica e ver o que que acontece naquele sistema, tem aplicativos para isso. Então, claro, o progresso andou, o treinamento progrediu. Basicamente, a gente tem uma certeza de que vai daí para melhor. Então, sabendo, assim, que a gente teve uma mudança muito grande, quase uma quebra de paradigma, né, acho que a gente pode falar assim, né, de um modelo que era muito tradicional, muito diretivo, por vezes até punitivo, e hoje a gente tem um formato que é muito ma leva muito mais em consideração todos esses aspectos, né, do tripulante como um todo, né, desde as questões técnicas até as questões físicas, emocionais, mas mudou muito o formato, né, então antes a gente tinha um tipo de estudo e um tipo de sessão de simulador, e hoje a gente tem outro. E a gente sabe que toda vez que a gente tem uma mudança brusca, a gente pode ter, digamos assim, uma certa resistência do grupo. Como que tem sido isso na companhia aérea? Como é que os pilotos têm recebido essa demanda nova do CBTA, essa nova visão de treinamento? Quase um treinamento incorporado com o conceito do CRM. É bem interessante isso. Isso é bem interessante e muito claro, assim, para nós. Primeiro, o instrutor, né, ele sofreu uma mudança conceitual também. Então já começa por aí, né. Porque antigamente você era um instrutor que cobrava do cara: "Ó, tá errada a manobra". Às vezes você parava o simulador, fazia uma correção ali na hora. E no treinamento CBTA a coisa vai fluir. Não pode pausar, né? Não pode pausar, o erro faz parte da condição humana. Antes não fazia, hoje faz. Vamos repetir aqui, né? Tem mais Não isso. tem. Você deixa a pessoa errar, né, até chegar num ponto em que ele pode se dar conta daquilo e dizer assim: "Opa, nós fomos com o checklist errado, vamos voltar". E tá tudo bem. Legal, é isso que eu quero. Foi pro aspecto indesejável e E trouxe de volta, tá. Então, perfeito, é o que a vida real vai dar, tá. Então, assim, o que que tem enraizado nos pilotos? O medo, o receio do treinamento do simulador, o medo de errar no simulador, o medo das punições que aconteciam, né. Mas fundamentalmente, assim, uma surpresa, né, com o treinamento LOFT, porque com o treinamento LOFT não, perdão, com o treinamento do CBTA, porque ele começa a apresentar uma série de gaps, vamos dizer assim, né, que são dentro daqueles comportamentos observáveis, umas dificuldades que o indivíduo tem no naquele trabalho ali, isso vai acontecer com qualquer um, independente de quem quer que seja ali. E aí, quando você pergunta que termina a sessão do simulador, como é que eram as coisas? Você chegava lá e perguntava e dizia para eles: "Olha, aqui tu um motor, falhou o motor, tu deu o pedal errado, o motor fez isso, vai eram fazer aquilo". fatos, né? Eram fatos. Fatos. Agora eu pergunto: "O que que vocês acharam do voo de vocês?". Eu não falo mais. Aí dá um silêncio, O debriefing é do aluno. é do aluno. "O que que vocês acharam aí do treinamento? O que que vocês gostaram, o que que vocês não gostaram?". E o piloto sabe, mas tem dificuldade de falar. Até porque normalmente o perfil do piloto é muito mais técnico, Bem mais. né? Então é difícil muitas vezes analisar, né, e conseguir racionalizar o que que aconteceu ali. Exato. Então é uma mudança de paradigma. Gigante, né. Antigamente o instrutor me dizia, então eles sentam no debrief e ficam esperando, "O que que eu fiz aí de errado?". "Não sei, tu que vai me dizer". "Vocês não caíram, então tá tudo ok. Agora vocês vão me dizer o que que vocês erraram, o que que pode melhorar. Vamos lá". É difícil, não, é difícil, Porém é muito mais próximo da realidade. muito mais, muito mais. É uma pergunta difícil para em qualquer ambiente. Você perguntar, como é eu posso te perguntar assim: "Tá tudo bem?", você vai dizer essa é a ideal, né. Você vai dizer assim: "Tudo bem, tudo bem". Mas eu posso te dizer assim: "Como é que você está se sentindo hoje?". Essa é uma resposta mais complexa. E é isso que acontece. É como se estivesse Mas e o grupo, assim, como um todo? O grupo tem recebido esse CBTA como uma positividade ou uma negatividade? Tipo assim, resistência em mudar ou não? sim, alguns dos mais antigos têm alguma resistência, Que é normal também. que é normal, que é normal. Ainda existe uma preocupação muito grande com o processo de avaliação, o assessment, né, que é o avaliar, né. Então: "Ah, mas eu vou ganhar menos aqui nessa manobra". Mas isso não quer dizer nada. Nota, tu diz. Não é uma nota. Ah. Porque ela porque quando tu abre os comportamentos observáveis, assim, quando tu vai, por exemplo, competências, aí tem lá, processo de sorte, tomada de decisão. Aí tem lá um dos OBs que vai dizer: "Ah, ele
tem dificuldade, demora para tomar uma decisão, não consegue. Ele apresentou isso aqui, tomou isso, mas demorou, então esse é um ponto de melhora. Aí tu vai lá e põe um menos ali, né, porque ele tem menos, zero e mais. Então é um gap, é uma é um é uma deixa ali, né, que ele precisa melhorar. Mas aqui ele tá dizendo para ele assim: "Se tu olha, melhora isso aí, começa a te aperfeiçoar". Assim, tu sai da sessão com uma lista de melhorias. Uma lista de melhorias. E que tu tens 3 dias, é por isso que no primeiro dia, no processo CBTA, é o teu cheque. Isso eu acho que é o mais apavorante, né. É o que a pessoa fala, né. Isso eu acho que é o mais apavorante. Eu fiz o formato CBTA no Loft. Eu achei bem interessante, assim, a dinâmica, mas ainda estava na minha cabeça como Loft, então pra mim, assim, não teve muita diferença, porque o Loft ele já é baseado nas competências, nas habilidades, nas atitudes. Agora o treinamento recorrente ali, né, anual, eu vou fazer esse ano. Pensei bem É isso aí. é, Então o que vai acontecer é isso que você vê acontecer lá. Então as pessoas têm um paradigma muito preso ainda. E o Loft não, perdão, o CBTA, ele apresenta um treinamento que vai te dizer assim: "Olha, o primeiro dia é o teu cheque, certo? No teu cheque, você vai ter lá pontos de melhorias em algumas das competências. E outras, ok, vai estar acima, vai ter mais, né? Existe uma diversidade. E aí, ok, bom, o que que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar a minha assertividade, aqui tem que falar mais alto, tem cara que fala muito baixo, tal. Aparece ali. Você observa o comportamento, nota. Na segunda sessão, é um treinamento. sim, aí passou a atenção, passou a avaliação, Passou a avaliação, e aí você vai trabalhar vai trabalhar aquele aspecto. O instrutor vai olhar a ficha do cheque, o facilitador vai olhar a ficha do cheque e vai dizer: "Ah, então, cara, precisa melhorar esse aspecto aqui". E ele vai observar esse teu aspecto. Então tu tem, vamos dizer assim, um dever de casa maior, né. Então é um treinamento que ele faz progressivo, ele melhora progressivamente, e aquilo fica arquivado. Daqui 1 ano você vai voltar, e aquelas competências vamos ver como é que tá nessas competências aqui, se ela melhoria. E o legal disso também, né, que eu penso assim, né, como piloto. Tu sai de um treinamento com uma lista de competências a serem melhoradas. Tu vai voltar pra lá daqui a um ano. O que que você vai fazer durante o ano? Dói. Tu vai melhorar aquilo ali durante o voo. Vai Pois é, então tu vai pensar assim, eu sou uma pessoa que não fala muito alto, assim, na cabine. E já me falaram: "Ó, tu tem que ser mais falar mais alto e ser mais assertiva", né, porque às vezes o comandante não vai ouvir o que tu falou e o que tu falou faz total diferença pra ele, né. Então, pô, se eu tenho essa melhoria pra fazer no meu próximo voo, e eu sou daquelas que tem o caderninho, né, caderninho com as coisinhas pintadinha, anotadinha, boa aluna, né. Então, se tu tiver tudo anotado e tu vai voltar pra lá daqui a um ano, por que não treinar aquilo ali durante todos os voos? claro. Né, dá uma olhadinha na tua lista antes do voo, "Bah, tem que melhorar isso, isso e isso. Ah, nesse voo eu vou melhorar esses 3 itens aqui". Isso aí. E aí tu vai desenvolvendo E um voo o normal, voo normal. tu vai chegar no simulador como um voo normal. Esse é o objetivo principal. Ainda não se conseguiu isso. E algumas pessoas têm mais facilidades, alguns apresentam mais essa característica. Outros ainda têm muita resistência, né. Agora a grande dificuldade desse treinamento CBTA, aí quando se fala em mudança de paradigma, são os instrutores e os avaliadores. Então por quê? Porque eles ainda estão muito presos a ensinar naquele modelo, tá. Embora você tenha as manobras, mas as manobras levam em conta as avaliações das competências. E como é que esses profissionais que hoje estão atuando como facilitadores dentro do CBTA, eles são treinados para dar essa instrução? Então tem um treinamento que você faz, é um curso de praticamente 1 semana, né, e que muitos fizeram até fora na indústria mesmo, né. Então, hoje as empresas, elas estão se estruturando com foco nessa questão dos profissionais da dos instrutores, dos facilitadores, né, porque esse processo de avaliação, ele tem que ser muito fidedigno, e ele é bastante trabalhoso, porque você tem que observar um contexto, e é por isso que o foco em si da manobra, ele embora exista e a gente sabe, ele está associado a outras coisas, o erro é levado em consideração. Então quando você prepara um avaliador para isso, é uma mudança muito grande de paradigma. Então alguns aceitam, outros não aceitam. Sei. Porque é uma quebra de paradigma não só para quem está aprendendo, para quem está sendo avaliado, para quem está sendo treinado, né, dependendo da situação que tu tiver, mas para os avaliadores também, né. Também. E principalmente, né, acredito, que quanto mais antigo o aviador, mais difícil deve ser de quebrar isso. Isso pra mim é uma coisa muito natural, assim, eu te confesso. Embora eu tenha feito só um desses treinamentos, assim, mais direcionados para o CBTA, os outros treinamentos eles não eram tão diferentes, porque isso já era levado em consideração, né, a indústria já tinha evoluído bastante.
Então, eu confesso que o meu treinamento dentro da companhia aérea foi o melhor treinamento que eu já tive na minha vida. Porque tu vê que os instrutores, eles realmente estão ali para te ensinar, para te ajudar, eles querem te levar para frente, eles querem que tu desenvolva. Os instrutores vão fazer de tudo para tu avançar no teu treinamento. O que muitas vezes na instituição de ensino que tu estava antes de entrar na companhia não era uma verdade. Muitas vezes, né, a instituição quer te botar ali mais hora de voo, quer que tu faça um voozinho de repasse, o instrutor quer acumular hora de voo, são coisas que existem no sistema. Não são todas as escolas, aeroclubes, mas a gente sabe que isso existe. Agora, dentro da companhia aérea, não. Dentro da companhia aérea, a empresa está gastando, a empresa está investindo naquele profissional. Então, quanto melhor sair a qualidade daquele profissional, quanto mais rápido aquele profissional ficar pronto, melhor. Então, assim, eu confesso que absolutamente todos os instrutores que eu tive, desde, né, do simulador estático, que também é uma coisa interessante que existe dentro da companhia aérea, né. Então, antes de ir para o simulador, full motion, né, que se mexe ali, que é realmente um avião, né, a gente passa por um simulador estático para pegar as rotinas, para pegar a operação, para entender como é que a dinâmica funciona, né. Depois tu vai para o simulador dinâmico, vamos chamar assim, né, full motion. Então existe toda uma progressão, e é interessante para a companhia, é interessante para os instrutores que tu aprenda o mais rápido possível. Então a dinâmica é muito diferente, né. Eu lembro que na instrução de voo, de aeroclube, enfim, nas instituições que eu passei, às vezes era um sofrimento o treinamento. E na companhia aérea não, na companhia aérea quando eu chego lá para fazer o simulador, tipo: "Nossa, que legal, hoje eu vou aprender, hoje eu vou ver alguma coisa nova", né. Então, para mim eu tenho esse viés, porque quando eu entrei na companhia já existia essa cultura. Agora é reforçada, ainda mais pelo CBTA, mas eu acho que para quem é mais antigo, assim, de aviação, deve ser uma coisa bem Isso difícil. é mais difícil, Bem tem difícil, bastante resistência. porque tu tá acostumado com a tarefa, com a execução. Ah, abortou, power off, brake, speed brake, reversor, né, dinâmica. Ah, despressurizou, bota a máscara, cancela a campainha, desce, né, que até a gente estava comentando hoje. Ah, começou a despressurizar, 90% das despressurizações não são explosivas, Exato. são É uma lentas. tratativa diferente, às vezes Então, nem as máscaras são. como é que é? Tá a 10.000 pés, precisa descer? Não, já tá 10. Não, já tá a 10.000, né, então envolve muito mais raciocínio, né, cenário do que a gente tá fazendo, do que necessariamente execução de manobra. Eu gosto de dar um exemplo, sabe, cara, sobre isso aí que tu falou, e vai resumir bem. Lá no simulador tem o pessoal da manutenção da empresa lá dos simuladores. E esse pessoal, eles conhecem muito o simulador, muito. Então, eles voam aquela máquina manualmente muito melhor do que o piloto automático do avião. Sério? É, Mentira. não é verdade? Então é impressionante os meninos, né, uma gurizada nova, Hã. e ele voa ali, eu sei porque eu gosto muito de voar, assim, então às vezes tá no período de manutenção, eu digo: "Ô, preciso fazer um voo", não, tem que fazer um teste aqui", "Não, deixa que eu faço, vou fazer aí para vocês". Hã. Aí eu sento lá, eu gosto de voar. E e aí esses dias o menino estava voando, eu digo: "Cara, dá pra desligar o piloto automático, não quer voar na mão?" "Não, tô voando na mão, compadre". Já estou na mão. E aí eu disse assim: "Cara, vou fazer uma avaliação CBTA tua aqui". Aí sabe o que o rapaz me disse? Hã. Vocês vão pasmar com o que ele me disse. Ele disse assim: "Eu não vou passar". "Capaz, mas como que não vai passar? Claro que Tá vai. voando bem? Tá voando bem". Ele disse: "Não, porque o meu conhecimento não é suficiente para aplicar em todas essas competências". Então o cara, ele fez um resumo do que é o CBTA, Nossa, deu aula. né, deu uma aula, né. Eu digo: "Cara, vou usar isso como exemplo nos briefings", Hã. porque ele disse assim: "Bom, eu não tenho eu não sei aplicar esse conhecimento, Ele é um piloto automático. eu sei voar". Ele voa manual, que é uma das competências, são 9, então é uma delas é aquela ali, voo manual, voo automático, saber mexer, sabe. E uma outra coisa que chama atenção é que a turma inicial faz o treinamento convencional, não é CBTA, mas já com várias introduções ao CBTA, inclusive com algumas avaliações nas fichas sobre as competências. Como é que é a assertividade, como é que é o processo decisório, como é que é a carga de gerenciamento da carga de trabalho, gerenciamento das ameaças e erros. Então, essa turma entra com 200 horas. E na terceira sessão de simulador, eles têm um monomotor no 737, que é um avião que tem uma carga de trabalho elevada. Aumenta muito a carga de trabalho. E eles se viram bem, tá? Dentro do 200 horas. Do perfil, né, do aluno. Então isso chama atenção. É um treinamento que ele serve como uma fonte para dizer assim, ele pode migrar para treinamentos iniciais como CBTA. Precisa de algumas adaptações, mas ele pode migrar. E essa turma está mostrando que pode. Que legal.
E o que que tu enxerga, assim, que já avançou, né? Claro que é um treinamento, um formato novo de treinamento, né, não sei se a gente tem estatísticas, se a gente tem dados sobre isso, mas existe uma tendência de melhora da qualidade desse tripulante na rota a partir do treinamento do CBTA? Ah, legal. Isso é uma coisa interessante. Não tem estatísticas ainda, porque ele está fazendo 3 anos, vai entrar no terceiro ano, quarto ano também. Então ainda não existem indicadores. Então, por exemplo, alguns dos indicadores dizem assim que a quantidade, vamos dizer, de erros de gerenciamento de sistemas reduziu. Não terminou totalmente, nem vai, porque nós estamos falando de ser humano, mas reduziu muito. Ah, mas o que que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o cara tem uma despressurização, ele não vai botar a máscara e descer e se apavorar lá e ter que fazer um procedimento de ele vai olhar aquilo ali, vai fazer uma interpretação daquilo ali e vai tomar uma decisão. Algumas vezes pode ser até só a configuração do painel. Às vezes é só isso. Ah, faltou aqui, ó. Isso. Às Pronto, vezes é só isso. Então, matou a pane. você está com uma consciência situacional mais afetada naquele momento vamos dizer, aspectos de ordem pessoal, você pode deixar passar alguma coisa, o outro colega vai corrigir. Então, esse trabalho do CBTA já mostrou alguns indicadores. As estatísticas devem começar a aparecer a partir do final desse ano. E isso é uma tendência de implementação mundial. É, sim, as empresas, a maior parte das empresas já operam nesses modelos, né, de CBTA, EDP, a gente não está falando muito, mas assim, já operam nesses modelos que são parecidos, muito próximos, né. E uma coisa que é interessante é que assim, o CBTA que é aplicado numa empresa aérea brasileira também é aplicado numa empresa aérea americana, é o mesmo, exatamente igual, inclusive com os OBs, não há alteração nenhuma disso. E tu acredita que esse formato tão evoluído de instrução, ele possa ser levado para a instrução básica de voo, lá antes de entrar na companhia aérea? Então, é isso que eu falei agora há pouco atrás ali. Exatamente o que eu acho que pode acontecer. E ele está mostrando que sim, porque essa turma que está iniciando agora os treinamentos, ele não é um treinamento CBTA, mas eles já têm noções de CBTA. E o conhecimento deles já é grande nesse respeito. Eles já falam muito de ameaças, eles já falam muito de erro, de gerenciamento de erros, né. Então, eu acho que é possível migrar com algumas adaptações. Claro, é avião diferente, É, cenário diferente. cenários, é um aprendizado todo, quer dizer, você como é que vai fazer um CRM num voo, né, assim, de de um avião menor. E sabe que eu lembro de uma coisa quando falo disso aí, assim, não existia nada desse CBTA, eu estava dando instrução no aeroclube, no Cênica, no bimotor. E aí eu tinha um aluno que ele era um cara fantástico, fora de série, super esforçado, mas ele era muito vidrado no checklist. Então, ele não conseguia fazer nada sem olhar lá o checklist. Aí eu vi que ele tinha esse problema, assim, eu disse assim: "Sabe, eu vou gerar alguma coisa", isso lá atrás, tá. Existia CBTA. Já estava inventando moda. E aí eu distraí ele: "Olha, para entrar na perna do vento, utiliza o flap", não, saquei e tirei o checklist e botei, assim, aqui do lado, né. E aí ele disse assim: "Tô na perna do vento, agora eu tenho que fazer o checklist e tal". Aí ele procurou: "Cadê o checklist?". "Ué, não tá aí?". "Não, mas cadê o checklist?". "Não, mas tem que estar aí". "Não, mas não tá". "Tá bom, então vamos seguir, nós estamos voando, cara. O que que a gente vai fazer?", né. Então, assim, por que que eu tô falando isso, né, porque, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né. Ah, ficar muito preso no Fica muito preso, né. papel. Então hoje as empresas, a indústria, ela diz assim: "A gente tem um checklist que é um guia, uma referência, mas é preciso uma interpretação para isso. Qual é a condição que eu estou enfrentando, né? Se eu perder um checklist, se cair, como é que eu vou fazer? Não vou voar o avião?". E até porque é previsto, né, o próprio manual da indústria, né, independente de ser Boeing, de ser Airbus, ele prevê que tu pode desviar do procedimento previsto, com base no teu conhecimento, em prol da segurança de voo. Tá escrito lá. Então, assim, claro que o checklist é uma ferramenta excelente, né, de uma lista ali de verificações das principais questões, deve ser seguido, que deve ser seguido, né, não é esse o ponto, mas também a gente não pode ficar tão cego ao procedimento que a gente não é robô, né, e o mais importante é que a gente seja humano ali, né, para justamente conseguir adaptar, né, nenhuma máquina é tão adaptável quanto o ser humano, né. Quantidade de informação, quantidade de percepção, feeling, conhecimento passado, né. No último podcast, que a gente falou que esse é o processo decisório na cabine de comando junto com a comandante Alden, isso ficou muito evidente, né. Então assim, é importante a gente saber que sim, a gente tem que ser técnico, mas a gente não pode ser só técnico. A gente tem que ser humano dentro da cabine, né. Claro. E aí você vai aplicar os teus conhecimentos, que foi o que o rapaz lá Conseguiu? Então o cara da perna do vento conseguiu? não, aí ele conseguiu tal, mas ele ficou muito bravo comigo,
Porque aí ele disse assim: "Pô, onde é que tá o checklist?" "Não, eu peguei e botei aqui do lado, porque" Pra ver se ia te virar. aí ele ficou muito bravo. Mas isso numa época que nós estamos falando aí, Sim, sim, sim. né, assim, já Foi bastante. quase um experimento. É, eu sempre prestei muita atenção nisso, né, então chamou E bastante. esse menino do simulador, né, que estava falando, puxando novamente aqui, ele ficou muito claro que ele era extremamente técnico, né, ele era quase um clone do piloto automático ali, mas não tinha as outras 8 competências. Exatamente. Muito legal. E sabia disso. E olhando, assim, de uma forma geral agora, beleza, já entendemos o que que é o CBTA, já entendemos, como que isso funciona, né. Quais são as complexidades que tu enxerga no CBTA hoje? Ah, é a resistência dos pilotos para mudança? Não é essa mudança de paradigma? Se a gente pudesse olhar, assim, entendemos o que é o CBTA, quais são as ameaças, né, digamos assim, a complexidade que tem para implementar ele? Bacana isso, assim, o que que é importante, o CBTA ele tem uma das grandes complexidades do CBTA é o processo de avaliação. Porque o processo de avaliação, o avaliador ali, ele precisa levar em consideração inúmeras competências e inúmeros comportamentos observáveis. E traduzi-los. Traduzi-los, que eu quero dizer assim, é poder enxergar, ver e poder passar isso, ou fazer com que os treinandos enxerguem. Quando você comete um erro, que consequências esse erro teve? Porque se você falar de qualquer erro, você volta ao sistema antigo. Mas se você deixar de comentar alguma coisa que seja importante dentro de um comportamento observado, o erro gerou isso, foi por causa desse comportamento observado. E fazer Essa com que análise, tu acha? essa análise num debriefing, explicando, ouvindo, levando os alunos a enxergar se já não enxergaram. Então é um trabalho muito delicado. Então a avaliação é um A ponto de a complexidade. avaliação é um ponto de complexidade, né. O entendimento, vamos dizer assim, dessas competências pelos pilotos, assim, de dizer assim: "Cara, isso aqui, um menos não é uma nota ruim". Então para você entender, por exemplo, o voo de exame, que é o primeiro voo do CBTA, ele permite mais que você erre mais, que você cometa mais falhas para ser reprovado, do que na segunda sessão, que não é uma avaliação. Por que isso? Porque a segunda sessão é um aprimoramento da primeira, que é o cheque. E por que que o cheque é feito na primeira? Porque tem que se ver como que você estava voando. Que você vem de um voo, Hum. você vem do voo, você voou 2 dias antes. Aí faz o deslocamento para determinada cidade, vai lá para o treinamento simulador. Mas 2 dias antes tu tá voando mais ou menos daquele jeito. Não é porque tu tá no simulador. Não, ninguém muda muito assim, né, no intervalo Então já vai aparecer se você estava estudando, se você não estava. E aí vem os outros de melhora, aí a margem de avaliação é menor. Então, essas são as complexidades do treinamento. E evidentemente que, assim, tem todo um processo intuitivo e até psicológico de entendimento dessas pessoas que estão ali, dos treinandos, né. Como é que estão esses caras, né, como é que os caras vêm? Pô, esse horário das 3 da manhã, né, quer dizer, tem todo um dinamismo que também faz parte. E como que tu poderia resumir, assim, para o pessoal que ou tá entrando na companhia ou que já está dentro da companhia, tá em elevação daqui a pouco para comandante, tá passando por esse processo, né, de avaliação, de mudança, de quebra de paradigma, entrando nesse formato novo de avaliação que existe agora dentro da companhia aérea. O que que tu, como comandante, com toda essa experiência de piloto-chefe, piloto coordenador, psicólogo, instrutor, checador, avaliador, o que que tu poderia dizer, assim, para quem tá nesse processo de instrução? É um conselho, conselho do comandante Medina. Legal. Eu primeiro eu digo assim, faça do voo mais ou menos como uma música. Quando você escuta uma música que você gosta, que aquilo te entra pelos ouvidos e toma conta do teu corpo, da tua mente, faz isso no teu voo, mesmo sendo num simulador. É. É como se fosse uma dança, né. Tudo aquilo que a gente faz, ele tem uma sequência de acontecimentos. Então gravem as sequências, memorizem as sequências, não se preocupem tanto com os números, se preocupem com essas sequências que são importantes no voo fluido, num voo fluido. Então você sabe que quando para um motor, logo após a rotate, você vai ter que recolher o trem, vai ter que segurar o avião para não perder a reta, você vai ter que, eh pedir os modos de navegação, você vai ter que falar com o controle, então é uma música, aquilo ali é uma música, Cada situação é uma música. é uma música. E muitas são parecidas. Se uma arremetida monomotor é parecida com uma arremetida bimotor, mudam algumas características. Então é uma música. E assim, eh, estudem essas sequências, tenham em mente essas sequências, porque elas vão fazer parte, essas têm que estar sempre, como os itens de memória dos checklists que determinadas planes exigem, porque tem uma urgência. Então, esse é o segredo, esse é o segredo. Com as sequências em mente,
e os memory items em mente, as coisas vão sair muito bem. Também uma coisa muito importante é o estudo, a continuidade do estudo, porque isso não para nunca. Você tem que estar sempre estudando as matérias, lendo, conhecendo, você vai ter que conhecer a meteorologia, você vai conhecer os sistemas do avião, porque é os conhecimentos. É aquilo que o rapaz lá falou, volta lá para o rapazinho da seguradora. Aham. Eu não sei aplicar isso, porque eu não tenho o conhecimento. Então esse conhecimento tem que ter, tem que entender o sistema. Eu acho que a grande chave é o estudo contínuo, né. Porque desde que tu começa lá, né, e volto a falar, piloto privado é a base da formação, piloto comercial é o aprofundamento dessa formação, e não para ali, Não, não para ali. cara, exato. O estudo ele é contínuo, existem diversas áreas que podem ser desenvolvidas. Hoje a gente repara assim, as pessoas que lidam melhor com o CBTA são aqueles que fizeram a faculdade de ciências aeronáuticas, fizeram um curso de especialização voltado para a área de aviação, porque abre mais a cabeça para isso. Então, isso é fato. Sim, aprende a pensar, né, a raciocinar. Exatamente. Eles aprendem a organizar essas ideias, a pensar, a raciocinar e a manter e a saber como estudar, quando estudar. Perfeito. Tá aí o recado, o conselho do comandante Medina para você, aproveite. Medina, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu carisma sempre, né, com toda a atenção com a gente aqui. Foi um privilégio poder te receber. E antes de acabar o nosso podcast, a gente gostaria de presentear o comandante Medina com uma pequena lembrança aí da Trent Pose Store, que para ficar de lembrança aí do nosso encontro, do nosso podcast, em forma aí de agradecimento ao tempo, à colaboração, aos conhecimentos, né, muita experiência, né, quantos anos aí de aviação? 33 anos é só a minha idade, né, então tem muita história, muito conhecimento legal aí, né, acho que foi super produtiva a nossa o pessoal embalou-se. Tá bem embalado, tá pronto para um voo, né? É, o negócio chega bem entregue, com bastante qualidade, tá se desenho, né, super bem embalado. Esperamos que tu goste aí, é só uma lembrança, né, para sempre que tu olhar para esse quadro, tu lembrar do nosso encontro, né, lembrar da nossa parceria aí, do que a gente vem desenvolvendo junto. Puxa, que legal, cara, muito bacana. Tenho nem palavras para agradecer. Olha que legal. Olha aí. Pô, gente, que bacana. Tem uma mensagem ali também, Eu e esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Gostou? Fiquei até constrangido Ah, aqui. surpresa!